Glória a Deus. Boa noite, mensageiro. Eita. Nós estamos de uniforme. Eu quero convidar todos. Eu não fico pedindo sempre levanta, não, mas eu queria pedir a todos que ficassem de pé. Eu gostaria de declarar aqui a vitória de Jesus sobre as nossas vidas. Irmão, deixa eu te dar uma palavra. Quem confia em Jesus nunca vai perder. Porque no reino de Deus é perdendo que se ganha. Então, até quando a gente perde, a gente é vitorioso. A gente ganhou. Olha que noite maravilhosa. Que testemunho maravilhoso, irmãos maravilhosos. Espero que vai ficar uns bons dias aí para nós levar eles lá em Campos Altos. Né? Na terra do café. Estão convidados a irem conhecer. Aqui pertinho, tá? É logo ali, de avião é rapidinho. Sejam bem-vindos, viu? Fiquei muito feliz em ouvir tudo isso. Traz muita alegria para o nosso coração. Amém? E isso aí eu vejo um cumprimento profético. E eu vejo que Jesus está voltando a perto, porque a Bíblia diz que ele religaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é avivamento. Amém? Foi o Senhor que fez todas essas coisas. Né? Ver essa menina adorando a Deus não tem preço. Amém? Em nome de Jesus. E quem o escolhido não tem escolha, né? Então ele pode ir para lá, para cá, mas Deus pega ele na curva e traz ele de volta para a presença. Então que Deus abençoe a todos. Estenda suas mãos para frente. Senhor, nós te louvamos. Foram com essa aqui a quarta ministração. E nós estaremos aqui, Senhor, como uma voz. Uma voz, porque quem fala é o Senhor. Nós somos apenas o canal. Nós somos o cano ligado na caixa d'água do céu. E tudo que passa por nós vem do Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu aqui até agora. Obrigado, Senhor, pela adoração, pela ministração. Nós fomos conduzidos à sala do trono por esse ministério de louvor. Fomos ministrados, Senhor, por esse testemunho e pelas palavras, ó Deus, desse homem, dessa mulher, homem e mulher verdadeiramente de Deus, que falou ao nosso coração. E nós queremos aqui fechar hoje, ó Deus, esse momento, rendendo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E declarar, Senhor, que não há tristeza no nosso coração por causa da perda de um jogo de futebol. Porque o que está em jogo realmente na nossa vida é muito mais importante. E nesse jogo espiritual, com o Senhor no nosso time, nós estamos vencendo todos os dias. Por isso nós honramos o Senhor aplaudindo o teu nome. Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque assim como Maria, escolhemos a melhor parte, e essa parte não poderá ser tirada. Aleluia! Glória! Podeis assentar. Podeis assentar. Nós vamos fechar aqui hoje, irmãos. Estamos falando de honra desde ontem. E hoje o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Quero agradecer os irmãos que nos receberam para o almoço hoje, né? Tivemos um almoço muito agradável, né? Muito abençoado. E agradecer a Deus mais uma vez pela vida do apóstolo Marcos, sua esposa, minhas bênçãos de Deus na minha vida, o quanto eu amo vocês. Eu fico olhando o apóstolo Marcos ali e falo, Senhor, me dá graça para que eu possa chegar onde ele tem chegado. Deus abençoe o senhor, meu irmão, sua casa, sua família, em nome de Jesus. A toda a equipe da Mensageiros, né, todos os pastores, líderes, todos os envolvidos, né, eu amo vocês. Amém? Quero fazer aquele pedidinho todo especial para você que ainda não se inscreveu no nosso devocional. Todas as manhãs. Amanhã eu vou estar lá. E amanhã eu vou estar falando, não, ontem foi bênção, viu? Amanhã nós estaremos lá, né, Pablo? A partir das 4 da manhã, mas você não precisa ligar às 4 da manhã, não. Você pode ligar às 7.
né? Mas a partir das 4 eu já estou aí incomodando o povo. Vamos acordar para orar, vamos orar, orar. Eu lembro que chegaram para a Billy Graham e perguntaram para a Billy Graham o seguinte, sempre assim, pastor, quando eu estiver precisando muito de uma resposta, o que eu faço? Ele disse, ore. Ele falou, mas se eu já tiver orado? Ele falou, ora outra vez, velho. Né? E ele falou, mas e se eu já tiver orado? Ele ora de novo, velho. Entendeu? Porque você não ora para Deus te ouvir, você ora até Deus te responder. Amém? Então a gente não ora para Deus nos ouvir, a gente ora para Deus nos responder. Né? Não tem nada que você possa falar para Deus que Ele já não saiba. Mas tem muita coisa que Deus quer te falar que você não sabe. Amém? Então a nossa vida muda não é com aquilo que falamos para Deus, mas é com aquilo que o céu fala para nós. Amém? Então você que ainda não teve a oportunidade, né, se inscreva lá, aperte o sininho lá, porque amanhã, quando eu entrar no ar lá, você vai falar, o pastor devocional. E aí você vai estar com a gente, né, ouvindo ali, tem muitas palavras ali abençoadas, que o Senhor fala conosco no começo do dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouquinho nessa noite com os irmãos sobre o poder que está escondido dentro da honra. Amém? Segundo Reis, capítulo de número 4, conta uma história muito tremenda de princípio de honra, aonde fala da sunamita. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 a seguir, né? Diz assim, ó, e sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, né? Havia ali uma mulher, né, muito importante, né? A qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ela disse então ao seu marido, eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele lugar, àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, chama aqui a sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, dizendo-lhe, eis que tu nos tens tratado com desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao capitão ou do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi lhe disse, ela não tem filhos, e o seu marido já é velho. Por isso, então Eliseu disse, chama ela. E chamando, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Então disse ela, não, Senhor meu, homem de Deus, não mintas para tua serva. Isso aqui revela feridas na alma, viu, irmãos? Alguém já tinha mentido para essa mulher sobre isso. E concebeu então a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Irmãos, o que significa honra para você? Muitas pessoas têm uma ideia muito errada de honra. Né? Tem gente que fala que honra é bajulação, que honra é puxar saco. Né? Ah, fulano é um puxa-saco, fulano é um bajulador. Geralmente quem fala esse tipo de coisa é quem encontra dificuldade para honrar. Geralmente. Muitas pessoas confundem honra com elogio. Honra não é elogio, irmão. Amém? Tem gente que confunde honra com admiração. Isso também não é honra, irmãos. Não, não é. A Bíblia, amém, ela mostra que honra é um princípio espiritual que libera o favor de Deus. Amém? Então honra é reconhecer valor. Isso é honra. Eu reconheço o valor que você tem na minha vida. Isso é honra. Né?
Honra tem a ver com aquele primeiro pedaço do bolo. Tá vendo? Quando a gente faz uma festinha, né? E aí fala assim, para quem que vai ser o primeiro pedaço? A primícia, né? E ali é honra. Honra é para quem você dá a primeira parte da sua vida. É quem você traz em primeiro lugar. Então, é maravilhoso quando a gente reconhece o valor, amém? E aí, mas não basta só reconhecer, você precisa dar uma resposta a esse valor. Porque não adianta dar tapinha na sua e falar assim, é uma bênção. Isso não é honra. Honra é você reconhecer que é uma bênção e você dar uma resposta a essa bênção. Amém? Isso é honra. E a honra, irmãos, ela não age, ela não opera, ela não transforma só a vida de quem recebe a honra. A vida de quem honra também, ela é impactada. Amém, irmãos? Então, nessa noite eu gostaria de trazer esse entendimento aos irmãos. Amém? Não falar de honra, segundo a gente tem ouvido, né, muitas pessoas falarem sobre isso com segundos interesses, para tirar proveito. Não, não. É falar de honra, irmão, no sentido seguinte, que quem honra, a Bíblia diz que aquele que anda no princípio da honra recebe de Deus uma dupla honra. Amém? Então a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar, e existe uma escala de valores, uma escala de honra. Na escala da honra bíblica, primeiro você deve honrar a Deus sobre todas as coisas, né? Depois você deve honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias na terra. Amém? Depois você deve honrar as autoridades constituídas. Amém? Depois os seus líderes espirituais. E por último, o seu próximo. Então, tem esses 5 níveis de honra. Amém? 5 níveis de prioridade. Deus, pai e mãe, autoridades, e nessas autoridades aqui inclui o seu patrão. Amém? Não é só polícia, juiz, porque o seu professor, lá na escola, sabia que professor é uma autoridade? Sabia disso ou não? O médico é uma autoridade. Se você consultou e ele te deu uma receita e você não tomou aquele remédio, você está debaixo de desobediência. Porque uma autoridade diz para você, tome isso aqui 3 vezes ao dia durante tanto tempo. E aí você vai orar para Jesus te curar. Aí Jesus não vai te curar. Porque ele diz assim, eu tenho uma autoridade estabelecida que ministrou na sua vida o que você tem que fazer. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiquei 5 anos na 5ª série. E não é porque eu era burro, não, irmão. É porque eu vivia debaixo de maldição. Porque eu fazia tanta bagunça na escola que a professora me amaldiçoava. Você nunca vai sair da 5ª série. E tem gente, irmão, que não leva isso a sério, não. Mas deixa eu te falar, só a autoridade pode amaldiçoar. A maldição nunca vem de baixo para cima, sempre vem de cima para baixo. Por que tem pessoas, por exemplo, que não param emprego nenhum? Porque não honra o seu patrão, não honra o seu chefe, não honra o seu encarregado. E aí o próprio encarregado, às vezes, num momento de conversa, fala assim, você nunca vai dar nada na vida não, você nunca vai ter nada não. Aí tem pessoa que tem 20 anos de idade, já assinou a carteira 20 vezes, em 20 empregos diferentes. E ela não sabe que ela está debaixo de maldição. Por causa da desonra. A desonra te coloca debaixo da sentença de maldição. Entende? Então eu fiquei 5 anos na 5ª série, e eu só fui descobrir isso depois de velho. E olha para você ver como que era maldição, irmão. Eu casado, 1 ano já, 2 anos de convertido. Um dia eu participei de uma conferência de quebra de maldição. E eu não sabia disso, irmão. Porque tem muita gente que fala, não, isso não existe. Mas existe, porque eu sei que eu vivi. E aí eu ouvi o pastor ministrando, o pastor Éder ministrava sobre isso. E começou a vir na minha memória a raiva que eu fazia naquela professora. Irmãos, um dia eu fiz a professora ir embora chorando. Teve uma professora minha que falou na escola assim, enquanto ele estudar aqui, eu não volto. Eu era um pemba, irmão. O diabo cortava a volta de mim, irmão. Se eu fosse numa igreja, dessas igrejas de libertação, eles iam falar, Emerson, sai desse demônio. Deixa esse demônio em paz. Irmãos, eu era terrível.
A maioria dos membros mais antigos aqui conhece a minha história. E aí, quando eu entendi isso, veio esse filme na minha cabeça, olha que ele fez lá. Irmãos, e foi tão interessante que antes dele fazer o apelo, eu já estava na frente, ajoelhado. E chorava, pedia perdão a Deus, arrependia. E aí ele orou comigo. E ele diz, hoje o Senhor quebra toda a sentença de maldição por causa do arrependimento. Irmão, só o arrependimento e a confissão quebra a maldição. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Bom, moral da história. A vida toda na quinta série, já depois de velho, em pouco tempo, terminei meus estudos, me formei, porque a maldição foi quebrada. Quando a maldição é quebrada, os acessos são liberados. Tem pessoa que não está prosperando porque está debaixo de maldição. Não evolui porque está debaixo de maldição. Cuidado, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Então, autoridades precisam ser honradas, respeitadas. Amém? Então, nessa sequência, Deus, pai, mãe, autoridades, líderes espirituais, e você também tem o dever de honrar o seu próximo. Não é porque ele não é nenhuma autoridade sobre você, mas ele é seu irmão em Cristo Jesus. Sobre ele há também o sangue que foi derramado sobre você. Amém ou não amém, irmãos? Então a honra é um princípio. Agora, existe 3 tipos de pessoas. Existe os ingratos, né? Quem são os ingratos? Receberam muito, mas reconheceram pouco. Amém? Esqueceram rapidamente. Uma das manifestações do espírito da ingratidão é a reclamação. Vive reclamando, nada tá bom, né? Se tá calor, reclama, se liga o ventilador tá frio, reclama, se o som tá baixo eu não tô ouvindo, se aumenta o som tá alto demais, se pinta a parede de branco tá claro demais, se pinta de preto tá preto demais, nada tá bom, né? Vive reclamando, né? Então, os ingratos, eles vivem debaixo de uma sentença também, irmãos, de uma lepra espiritual. Agora, a gratidão, irmãos, ela tem o poder também de quebrar essa maldição. Amém? Eu lembro lá de Lucas 17, os 10 leprosos, né? Gratidão importa. Gratidão importa. Ah, não, mas Deus sabe. Ele sabe, mas quer ouvir. Deus sabe, mas quer ouvir. Né? Aquele leproso volta, o que foi curado, Jesus pergunta. Jesus não fala, parabéns pela sua fé, olha que legal. Não, Jesus pergunta de cara para ele. O cara chega, ajoelha, Senhor, obrigado, fui curado. Jesus está aí, cadê os outros 9? Não foram 10? Entendeu? Então isso quer dizer o quê? Que gratidão importa. E diga para o irmão que está do seu lado aí, por favor, meu irmão, toma cuidado, porque gratidão silenciosa não serve para nada. Entendeu? A gratidão ela precisa ser verbalizada, materializada quando possível. Amém? A gratidão precisa. Ah, pastor, eu te agradeço, o senhor é uma bênção da minha vida e me dá tapinha. Não, não precisa não. A gratidão ela precisa ser verbalizada e materializada, né? E chegar e dizer, olha, eu quero honrar você. Amém? Gratidão importa. Amém? Então, porque é o seguinte, irmãos, a ingratidão fecha portas. A ingratidão fecha portas. Então, existem os ingratos. Segundo grupo, existe também aqueles que são apenas educados. Ai, tá bom, obrigado. Ela está falando obrigado por educação, porque gratidão não tem não. Entendeu? É educado. É uma pessoa educada, hein? Oh, obrigado, né? Tá? Falam, né? Obrigado, Deus te abençoe, mas não quer nada que Deus te abençoe também, não. Né? Se Deus tiver tempo, Ele te abençoe. Né? Entendeu? Às vezes dá um tapinha e fala, você foi muito importante. Mas não é verdade. São educados. Né? Educado. Né? Nunca transforma essa gratidão em atitudes. Atitudes de gratidão. Amém? A sua honra, ela termina nas palavras. Fica só ali. Só no campo das palavras. Amém? Por isso que Davi era diferenciado, irmão.
Davi, ele não se contentava só com palavra. Ele diz no Salmo assim: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Nossa Deus, irmão, esse homem é extraordinário. Lembra do campo de Araúna? Hã? Não, é que eu quero comprar esse campo. Aí Araúna falou: não, é para Deus, é para o Senhor, rei, é de graça. Falou: não, eu não vou dar para Deus algo que não me custe nada. Eu não vou dar. Esse foi o problema de Caim, irmão. Amém? Caim queria dar para Deus aquele que não lhe custava nada. Agora Abel não, Abel pegou algo que ele tinha apego. Ele tinha apego. Amém? Então, existe esse segundo. E o terceiro, que é aqueles que vivem o princípio da honra. Aqueles que praticam, reconhece, valoriza, investe, gasta tempo, serve, ajuda, sacrifica, transforma gratidão em ação. É esse grupo que Deus quer fazer prosperar. É esse grupo que Deus quer crescer. É esse grupo que Deus quer abençoar nessa noite. Amém? Então foi exatamente isso que a mulher sunamita fez. Ela transformou em prática a gratidão que ela tinha no coração. Eu já preguei, acho que aqui uma vez, sobre isso, e eu falei sobre ambientes de honra. Que todo milagre, eu posso repetir, né? Não é pecado não, né? O povo vê reprise do jogo, por que eu não posso repetir uma mensagem, né? Já sabe que vai ver de novo, vai sofrer de novo, o povo é masoquista, né? Oh, meu Deus, que o Senhor liberta eles. Eu aprendi uma coisa há um tempo, e acho que aqui foi o primeiro lugar que eu transferi o que eu aprendi, antes de falar lá na minha congregação, que todo milagre, grava isso que eu vou dizer, grava isso, todo o milagre, ele nasce num ambiente de honra. Antes de um milagre nascer, um útero precisa ser formado. E qual é o útero do milagre? A honra. E a sunamita, ela nos dá uma lição. Na cabeça dela, bispo Marcinho, na cabeça dela, ela estava apenas construindo um quarto para o profeta. Mas no mundo espiritual, ela estava construindo um ambiente de milagres. Porque todo milagre que aconteceu na vida daquela mulher não aconteceu no quintal, não aconteceu na cozinha, não aconteceu na roça, aconteceu aonde? Quando foi para Deus dar um filho para ela, Deus deu aonde? No que ela construiu. Quando o menino morreu lá na frente, aonde que ela trouxe o menino de volta? No ambiente. Quem tem ambiente não perde a bênção, irmão. Vocês entenderam? Então ela construiu um ambiente. Então, você ter vindo para o culto nessa noite, enquanto muitos optaram por ficar em casa, você não veio para participar do culto, você veio construir um ambiente para que um milagre seja gerado. Amém? O milagre seja gerado. É isso, irmãos. É verdade o que eu estou te dizendo. Amém? É verdade o que eu estou te dizendo. Você precisa construir ambientes. Por que tem muita casa vivendo problemas? Porque a sua casa não é um ambiente de honra. A sua casa é um lugar de murmuração, de reclamação, de rebelião. Você precisa entender que a sua casa é uma igreja. E que a mesa da sua casa é um altar. O que você tem falado desse altar? Nesse altar você só fala das contas, você só fala das dificuldades, você só fala dos problemas. Por que você não traz Deus para esse altar? E transforma a sua casa num ambiente de honra. Porque se for um ambiente de honra, sabe o que nasce lá, né? Milagre. Amém, irmãos? Então, a sunamita, ela não apenas recebeu Eliseu, não, ela preparou um quarto. Você vê que ela teve investimento, ela teve gasto. Ela não falou assim: nós vamos jogar um colchãozinho no chão ali para você. Entende? Ela teve o trabalho. Outra coisa, irmão, uma mulher cheia de princípio, porque uma coisa que a gente tem que observar teologicamente é que tudo que está na Bíblia está na ordem correta. Por exemplo, a Bíblia fala do marido dessa mulher? A Bíblia fala dele? Não. Por quê? Porque quem era rica era ela. Ele casou com uma mulher que já era rica. Então tudo era de quem? Dela. Sim ou não, irmão? Era dela. Só que quando ela vai tomar uma atitude, o que ela faz? Pergunta para o marido. Ela tem princípios.
Amém? Ela pergunta para ele, o que você acha? Esse homem que passa é um santo homem de Deus. Vamos fazer uma oferta na vida dele? Vamos abençoar a vida dele? Eu já contei aqui também, quando eu pastoreava em Rio Verde, chegou um casal na minha igreja, muito elegante o casal, sim, e tal, assistiu o culto. No final do culto a mulher veio se apresentar, ela era juíza. Ela tinha acabado de tomar posse lá no fórum de Rio Verde. E aí nós conversamos, ela falou, amanhã, pastor, o senhor não quer fazer uma visita lá em casa, para nós, né? Tal. Eu falei, vou. E ela falou assim, ó, meu marido está aqui, meu marido é pedreiro. Né? Meu marido é pedreiro, a mulher é juiz, o marido pedreiro. Aí eu mais a Dani foi. Quando nós chegamos lá na casa dela, o marido nos recebeu, ela estava de avental, de touca na cabeça, preparando a janta, o jantar, e ele todo pomposão lá no sofazão e tal, e nós fomos conversar, e fomos falar sobre o princípio. Ela falou, ó, pastor, deixa eu falar para o senhor, a minha mãe, meu pai me ensinou que o marido é o cabeça da casa, eu sou juíza do portão para fora, aqui dentro eu sou esposa, e quem decide aqui não sou eu, ele é autoridade sobre a minha vida. Aquele dia eu e a minha esposa aprendemos uma das maiores lições da nossa vida, que é princípios, você viver princípio. Amém? Então a sunamita, ela chega para o marido e pergunta para ele, olha, vamos fazer um quarto para o profeta? Não é algo que ela fala, o dinheiro é meu, vou fazer do jeito que eu quiser. Tem esposa, irmãos, que quando ela prospera mais do que o marido, ela passa a desonrar o marido. Ela compra as coisas sem consultar o marido, porque fala assim, eu vou pagar com o meu dinheiro. Se você casou, não existe o seu dinheiro, é o nosso. É desonra você fazer as coisas sem consultar seu esposo. E não é porque você ganha mais do que ele que Deus inverteu o princípio da autoridade. O seu marido continua sendo autoridade sobre a sua vida. Você trabalhando e ele desempregado, ele continua sendo autoridade na sua vida. E quando a gente quebra princípio, a gente atrai maldição para a nossa vida. E essa mulher, ela ensina isso para nós. Ela chega e diz, vamos construir, né? Vamos preparar um quarto. Ela construiu um ambiente. Amém? Ela investiu recursos. Eu disse ontem e vou repetir porque eu acredito que é importante. Irmãos, não adianta nada você estar nessa casa se você não participar dessa causa. Está entendendo? O que faz você se sentir pertencido é você investir na causa. Amém? É você compartilhar na causa. É por isso que os pais mais antigos tinham o hábito seguinte, o menino começou a trabalhar, uma parte do salário dele era para ajudar nas despesas da casa. Por quê? Porque com isso o pai estava ensinando ele a ter responsabilidade, saber que um dia ele ia ter que sustentar uma casa, e ele se sentiu o quê? Participante. Eu lembro, irmãos, que eu vivia deixando as luzes de casa tudo acesa. Aí quando eu comecei a trabalhar, ganhei meu primeiro salário, minha mãe falou assim, ó, a conta de luz a partir de hoje é por sua conta. Irmão, eu virei o maior apagador de luz que tinha lá em casa. Minha irmã entrava pro chuveiro, eu esperava, eu marcava 5 minutos, irmão. E eu ia lá e tudo no disjuntor. E gritava assim, você tá achando que o meu dinheiro é capim? Você ensina as coisas, mas não, hoje o pai dá tudo de mão beijada, e não ensina, e quando casa, não sabe. Vocês estão entendendo, pessoal, sim ou não? Amém? Então aquela mulher investiu sem esperar nada em troca. Nada em troca. Ela entendeu, irmãos, um princípio. Qual foi o princípio que ela entendeu? Diga qual, pastor? Que quem honra aquilo que Deus envia para a sua vida, cria um espaço para aquilo que Deus deseja enviar depois. Irmão, se você honrar quem Deus enviou para a sua vida, se você honrar quem Deus colocou no seu caminho, essa honra vai abrir um espaço para aquilo que Deus vai mandar depois. Não é sobre aquilo que você está honrando agora. Porque aquilo que você está honrando agora vai reverter para a sua vida uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Ela entendeu. Amém? Então, ela percebeu algo. Aquela mulher percebeu algo que ninguém lhe pediu para perceber. Eu tenho visto, meu marido, que esse homem que passa por nós é um santo, um homem de Deus. Irmãos, presta atenção. Essa mulher, ela discerniu o valor antes do milagre. Deixa eu te falar, irmão. Muita gente está sofrendo por falta de discernimento.
Ela discerniu. Irmãos, ela honrou antes da recompensa. Ela investiu antes da promessa. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Deus respondeu. Amém? E aí eu fiquei observando e Deus ministrou ao meu coração. 3 bênçãos grandes que a honra liberou na vida dessa mulher. Primeiro, frutificação. Aquela mulher, ela tinha um vazio. Sabe qual era o vazio? Ela não tinha filhos. Irmão, não adianta você ter riqueza se você não tiver uma descendência. Ela não tinha filhos. Irmãos, e a honra produz frutificação. Irmãos, não tem remédio melhor para quebrar todo o espírito de esterilidade do que a honra. A honra quebra a esterilidade em todos os níveis. Porque quando nós falamos de esterilidade, no caso dessa mulher era um filho mesmo biológico. Mas tem pessoas que é estéril na vida ministerial. Não produz, não cresce, não dá fruto. Tem pessoa que é estéril na sua vida material, profissional, não cresce, não prospera. Então a prosperidade ela pode, né? Nós vemos aqui, essa mulher era rica, essa mulher tinha uma mansão, ela tinha uma casa, ela tinha influência, amém? Mas havia um vazio, ela não tinha filhos, amém? Deixa eu te falar, a honra de Deus, ela não apenas cria riqueza, mas ela gera vida. Ela gera vida, amém? A esterilidade, ela vem em todas as áreas, casamento, ministério, negócio, sonhos, projetos, oração. Tem pessoa que é estéril, irmão. A sua oração é estéril. Ela ora, a oração não passa do telhado. Ela mesmo sai da oração falando assim, não, nem eu ouviria, nem eu mereço, não, eu não vou receber nada. A oração é estéril. Existem pessoas que trabalham muito, mas não frutificam. Que luta, mas não frutifica. A honra quebra o ambiente de esterilidade. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus sempre vai recompensar quem honra. Deus sempre vai recompensar quem honra. Amém? Então esse princípio, ele guarda 2 verdades. 2 verdades. Aquilo que você honra tende a crescer. Segundo, aquilo que você despreza tende a morrer. É 2 verdades. Se você honrar seu casamento, honra seu casamento vai crescer. Despreza seu casamento vai morrer. É simples assim. Amém? Aquilo que você despreza, você perde. Amém? Aquilo que você honra, cresce. Tá? Então, talvez, exista alguém aqui no nosso meio hoje que em alguma área há uma esterilidade. Sabe? Como que eu sei, pastor, que há uma esterilidade? Há uma tristeza. Sabe? Quando toca naquele assunto, dá uma tristeza. Sabe? Uma oportunidade que vem e você não consegue abraçar, você fica triste. Talvez exista alguém aqui em alguma área que esteja estéril, mas eu quero te dizer, hoje Deus pode quebrar isso na sua vida. Amém? A honra, ela sustenta você. Olha para você ver, Eliseu chega, irmão. E Geazi já tinha perguntado para a mulher falou que está tudo bem. Agora note que Geazi vai e pergunta para ela, o que podemos fazer por você? Ela fala, não precisa de nada. Aí Eliseu pergunta para Geazi e fala, e então, Geazi? Ela falou que não precisa de nada. Aí Eliseu fala, e o que você acha? Deus, meu senhor, é o seguinte, ela falou que não precisa de nada. Mas o senhor não está notando nada estranho nessa casa aqui, não? Estrutura. Não tem menino nessa casa, não tem filho nessa casa. Percepção. Sabe? A honra vai provocar. E Eliseu foi provocado. E Eliseu vira para Geazi e fala, chama ela. Engraçado, por que Eliseu não foi lá? Mas ele falou, chama ela aqui. Está aqui escrito aqui, ela veio lá no quarto. Por quê? Porque eu disse para você, aquela mulher na cabeça dela, ela construiu um quarto. Mas no mundo espiritual ela edificou um altar, um ambiente. E o que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer no ambiente que você criar de honra. E ela chega na porta, Eliseu não pergunta de novo para ela, Eliseu dá para ela uma palavra, você dará à luz a um filho.
Havia um sonho naquela mulher que havia morrido. Sabia? E é como se Eliseu estivesse abrindo a gaveta e trazendo de volta algo que aquela mulher já tinha desistido. Ela tinha desistido por alguns motivos. Talvez por feridas de altar. Por certo, alguns outros profetas falsos falaram para ela: vai, faz um voto de 1000 aí que você vai ter um filho. Né? Talvez ela passou aí em algum ministério aí que falou para ela: ó, é só você dar o trízimo que vai dar certo, você vai ter um filho. Sei lá. Eu só sei que a reação daquela mulher deixa claro o tamanho da ferida que ela tinha. Porque quando Eliseu diz assim, ó, você vai ter um filho, ao invés dela celebrar, dela se alegrar, ela se entristece e diz: não brinca comigo. Ou seja, você tocou numa área que é muito difícil para mim. Outra coisa que eu pensei, sabe, talvez aquela mulher sofreu alguns abortos. Imagina para uma mulher que sofreu um aborto passar toda aquela dor de novo. Então imagino talvez que ela possa também ter sofrido alguns abortos, porque aquilo que você gera fora da honra não se sustenta. Amém. Então imagino que vem na mente daquela mulher um gatilho, foi disparado, e ela diz: não brinca comigo não. E é engraçado que Eliseu não fica tentando explicar a profecia. Eu só sei que um ano depois a bênção está lá. A bênção está lá. Amém? Agora, não é porque a bênção chegou que a sua história terminou. A história continuou. 12 anos se passaram. 12 anos. Apostólico, né? 12 anos. Aquele menino já era agora estava acompanhando o pai. Era o braço direito do pai. Eu fico imaginando, irmão, a alegria daquele pai de ter um sucessor. O pai ali né, cheio de princípios, o menino de repente o menino começa: minha cabeça, tá doendo minha cabeça. E o pai pega o menino desfalecendo e corre com ele para casa. Quando chega em casa, o menino morre. O menino morre. Peraí, mas foi Deus que me deu. Entra uma confusão na mente, né? Não, mas a porta Deus falou que tinha aberto. Não fica uma confusão na nossa mente, meus irmãos? Aquela mulher vem, o que aconteceu? Olha, o menino morreu. Eu fico imaginando o pai falando assim: vamos preparar o sepultamento. E aquela mulher diz: não tem sepultamento aqui em casa não. Sabe por quê? Porque aonde tem honra, os enterros têm que ser cancelados. Ela falou: não. Irmãos, eu fico admirado dessa mulher. Se o dia que eu chegar no céu, eu vou falar: quem que é a sunamita aí, gente? Deixa eu trocar uma ideia com essa mulher. Quem que é essa sunamita? Ô, dona. Vou chamar de dona, porque nós aqui de Minas, né? Ô, dona. A senhora é fenomenal. Que coisa maravilhosa. Só sabia que a sua história mudou minha vida? Irmãos, o filho que ela tanto sonhou morreu. Amém? Parece que a promessa fracassou. Mas observa uma coisa: ela não culpa Deus. Porque isso é o que a maioria faz. Né? A gente vai fazer alguns cultos fúnebres, que a gente fica assim: esse povo não é crente não. Porque às vezes os pais no desespero vêm: Deus, pastor, por que Deus fez isso? Tem gente que, ela não culpa Deus. Outra coisa, ela não abandonou o profeta. Muito pelo contrário. Ela correu exatamente para quem ela tinha honrado. Por isso, irmãos, você deve honrar. Porque quando você honra, você tem para onde correr. Não, você não entendeu, não. Eu vou repetir. Quando você honra, você tem para onde correr. Aquela mulher sabia aonde ia. Amém? A honra preparou um caminho. E ela vai até o profeta. Irmão, deixa eu te falar. Existe uma diferença enorme entre quem honra apenas para receber o milagre ou quem honra pelo prazer de servir. Quem honra só para receber milagre, irmão, quando o milagre dá errado, essa pessoa se revolta. Ah, mas eu ajudei tanto essa igreja. Nossa, mas eu ofertei tanto para comprar isso, para comprar aquilo, e não fui valorizado. Isso não é honra, irmão.
Aquela mulher não, ela não entra nesse lugar. Quem honra permanece firme, mesmo nas crises. Amém? Sabe por quê? Porque a honra constrói alianças. Amém? A aliança permanece quando as emoções acabam. Por que você vê? A pessoa perde a emoção, sai falando mal da igreja. A emoção acabou. Amém? Então deixa eu te falar, não tinha honra. Porque aonde tem honra, mesmo quando a emoção acabar, a honra continua falando. A honra continua gritando. Amém, irmão? Nós estamos numa conferência, sim? A palavra conferência é conferir, né? Então nós estamos conferindo essa história aqui. Talvez alguma área da sua vida fracassou e você se frustrou. Sonhos, casamento, alegria, esperança, ministério. Mesmo, deixa eu te falar, o mesmo Deus que deu presente, deu vida, Ele pode restaurar tudo de novo. Amém? Olha o que acontece, irmão. A mulher, ela vai até onde o profeta estava. O profeta olha e fala para Geazi, parece a sunamita. E vira para Geazi e fala assim, vai lá e pergunta para ela, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? E terceiro, pergunta para ela, vai tudo bem com o teu filho? Irmãos, olha que Geazi chega nela e fala, olha, o meu senhor mandou perguntar, vai tudo bem contigo? Irmãos. E aquela mulher olha e fala assim, vai tudo bem. Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem. A hora que ele fala assim, e com o teu filho? Eu imagino que aquela mulher dá uma engolida assim. Respira fundo e diz, vai tudo bem com meu filho. E aí quando Eliseu chega, ela conta, olha, ele morreu. Mas eu imagino que fala assim, ele morreu, mas aí Geazi, eu fico fantasiando, sabe? Geazi deve falar, mas só falou pra mim, tá tudo bem. Ela falou, tá tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Para quem sabe em quem crê, tá tudo bem, irmão. O desespero vem quando você tem dúvida de quem você acredita. Amém? E aí, Geazi naquela euforia toda, Eliseu vira para ele e fala para ele assim, ó, pega meu cajado e vai na frente. Mas note o texto lá, Eliseu não falou para ele, vai na frente e ora. Não falou para ele ir na frente e orar? E o que Geazi faz? Ele pega o cajado e sai correndo na frente. Tipo assim, é agora que eu me realizo agora. É agora que eu resolvo o problema. E eu disse aqui ontem e vou repetir, né? A unção não estava no cajado, irmão. A unção estava na capa que ele recebeu de Elias. Geazi achava que estava no cajado. Sabe o que significa a unção no cajado? É a unção do regulamento, da regra, porque cajado fala disso, irmão, de regulamento. Mas como diz o meu querido apóstolo Hermínio, aonde o regulamento é forte, o relacionamento é fraco. A diferença entre Geazi e Eliseu é que Eliseu tinha um relacionamento com aquela família. E quando Eliseu chega, ele sobe em cima da cama, ele coloca a boca na boca do menino e ele assopra 7 vezes. Na 7ª vez, a Bíblia diz que o fôlego de vida e o menino ressuscita. Aonde foi que aquela mulher colocou o menino quando Eliseu chega? No ambiente de honra. Irmãos, quem constrói tem aonde levar. O problema é que tem muita gente querendo depositar coisa morta onde não honrou. Aquela mulher tinha aonde colocar. A honra, irmãos, ela te dá opções. E aquela mulher então tem seu filho de volta. Aquele menino... Irmãos, e a história continua. A honra, aquela mulher é uma mulher tão honrada, que veio um tempo de fome. O marido dela já havia morrido. Eliseu chega para aquela mulher, irmão, porque a honra te direciona. Eliseu fala, ó, Deus falou para mim que vai vir um período de muita fome. Pega o seu filho e vai para a terra dos filisteus e fica lá. Aquela mulher não questiona, irmão. Ela larga tudo, fazenda, bens, ela pega o filho e ó, 7 anos. 7 anos, irmãos. Ela obedece, ela sai. Ela aparentemente perdeu tudo. Amém? Mas Deus já havia preparado um cenário.
Amém? Passa 7 anos, a fome termina, essa mulher volta. Quando ela volta, quem que ela vai procurar? O rei. Quem estava lá conversando com o rei? Geazi. Contando o que para o rei? Vamos ver? Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia aí, por favor. Amém? 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. O Geazi estava lá, irmão, contando para o rei os milagres de Eliseu. Já estou encerrando, irmãos. E falou Eliseu, né? Aquela mulher cujo filho ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual também virá sobre a terra por 7 anos. Ela levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher volta da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitar um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. Isso é maravilhoso, irmão. Mas maravilhoso ainda, irmão, é o Senhor honrando quem honra. É o Senhor honrando quem honra. Porque logo em seguida, sabe o que o texto diz? O rei chama um dos seus oficiais e diz assim: vai com ela, e tudo aquilo que ela apontar e disser assim, era meu, você vai restituir para ela. E não só o que é dela, mas tudo o que é dela produziu nesses 7 anos. Quando você honra, você nunca vai ficar no prejuízo. Escolha o caminho da honra e você nunca vai ficar no prejuízo. Escolha honrar ao Senhor, escolha honrar a palavra de Deus. Deixa eu te falar, Deus tem coisas tremendas para a vida daqueles que honram. E eu caminho para o final aqui, perguntando, diante dessa história toda que a gente ouviu, você tem sido uma pessoa grata ou apenas uma pessoa acostumada com as bênçãos? Eu tenho honrado apenas com palavras ou tenho honrado com as minhas atitudes? Quem Deus colocou na minha vida, eu já aprendi a honrar? Existe alguma área estéril na sua vida que precisa frutificar? Hoje é o dia. Hoje é o dia de colocar tudo isso diante do Senhor. Irmãos, e sabe o que é mais interessante? Essa mulher nunca pediu um milagre e viveu todos os milagres que ela poderia viver. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que você precisa. Amém? Ela honrou e Deus fez o resto. Posso te dar essa palavra aqui nessa noite? Apenas honre, que Deus vai se encarregar do resto. Amém? Deus vai se encarregar do resto. Primeiro veio o Filho, depois veio a ressurreição, depois veio a restituição. Amém, irmãos? A honra, ela não é interesse. A honra, ela não é manipulação. A honra não é bajulação. A honra é um estilo de vida de quem entende o reino de Deus. Se coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus. Aleluia. Quem vive o princípio da honra vai experimentar uma frutificação, uma restauração e uma restituição. Amém? Em nome de Jesus. A honra, ela é uma semente invisível, sabe? Que produz colheitas visíveis. Aonde existe honra, Deus libera o seu favor. E nessa noite, eu quero orar com você. Amém? Hoje Deus chama. O chamado de Deus hoje é para você abandonar a ingratidão. Porque o oposto de honra é ingratidão. Hoje o convite de Deus é para você deixar de ser ingrato, ingrata. É para você se tornar mais grato. E não é só sobre muito obrigado. Não é só sobre muito obrigado. Quantas vezes você saiu daqui e uma palavra te libertou, uma palavra te abençoou e você nem esperou para dizer ao pastor, muito obrigado por essa palavra.
Muito obrigado, Deus te usou hoje para falar comigo, pastor. Muitas, entra, vai embora, sabe? Não tem gratidão. Nós precisamos ser gratos. Hoje o Senhor te chama para abandonar a ingratidão, para viver o princípio da honra. Quando a honra governa o nosso coração, o céu encontra espaço para derramar a bênção. Amém? Sabe o que Deus quer através disso? Transformar destinos. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque seu coração diante da presença de Deus. Eu sei que esses dias têm sido dias difíceis, dias de afronta, de ingratidão, dias onde pessoas têm virado o calcanhar, né? Como Davi diz, o meu amigo íntimo virou contra mim o calcanhar. Pessoas que comeu na mesa, que chorou conosco, que recebeu amor. Pessoas, eu sei disso tudo, irmãos. Mas quando eu vim para cá esses 2 dias, eu vim proposto a não ficar remoendo essas coisas. Eu acho melhor a gente trazer uma palavra viva, uma palavra cisa, concisa e precisa, para que a gente possa olhar para frente. Tudo que o diabo quer nesses dias é nos distrair. Nos distrair. E ele nos distrai de várias formas. Isso tudo não passou de uma distração. Não passou de uma distração. Mas prepara para receber os novos que o Senhor está enviando. Há uma multidão chegando, meu irmão. Há filhos sendo gerados. Amém. Há filhos. Em nome de Jesus. Se alegra com os filhos. Porque o Senhor está enviando para vocês. Em nome de Jesus. Se alegra. Há um tempo novo chegando. Sabe? A visão que Deus me dá é de um agricultor podando a lavoura, para que ela dê mais fruto. E é interessante quando eu tenho essa visão dele podando, porque é diferente dele arrancando.